Pastor, hoje eu vi uma postagem de uma pessoa conhecida e eu acredito que o senhor vai falar sobre isso e talvez fique mais claro para aqueles que estão ouvindo em casa e até para os irmãos e amigos que estão aqui presentes. Qual a serventia de orar ou rezar por aquelas pessoas que já morreram? E se isso vai de encontro à palavra de Deus? Ok. É uma boa preocupação da pessoa que estava querendo fazer algo para quem já partiu. Após ultrapassar as fronteiras para a eternidade, o quadro fica irreversível. Enquanto vida, esperança. Enquanto aqui, tudo pode funcionar. Depois, nada mais pode fazer. Nós fazemos solenidade fúnebres, pregamos no cemitério, mas para quem está vivo, né? Para dar apoio à família, em uma solenidade fúnebre, não é por causa do corpo que está ali em si. É um momento de lembrar, de partida, é claro, mas na realidade não vai valer nada do âmbito espiritual para aquela pessoa cujo destino já está traçado e já decidiu, enquanto vida, ou um lugar ou outro, que só há dois lugares. Então, o Jackson, nesse contexto, coloca aí esse vídeo depois da morte. Bota lá na imagem que eu mostro a você qual é. Ok, parece que tem dois lá, mas é porque é a repetição. Okay. A igreja acredita na existência da vida. A igreja acredita na existência da vida após a morte, né? Mas na Bíblia, quais são alguns exemplos dessa realidade e onde estão hoje os crentes que já morreram? O exemplo máximo dessa realidade de vida após a morte, temos vários na Bíblia, mas um deles, o principal que eu acho, é o próprio Senhor Jesus. Ele deixou os céus, Ele é Deus, Ele é o Deus Filho, Ele é eterno, Ele é soberano. Ele então se encarnou, Ele veio ao mundo para que pudesse sofrer, viver a vida humana, sofrer e morrer, para resgatar uma humanidade perdida que estava condenada e sentenciada à perdição eterna, ao inferno. Mas por Jesus Cristo há a libertação, a redenção. Ele veio para trazer a mensagem da eternidade aos nossos corações e nos dá o sentido da verdadeira vida, vida essa que foi perdida lá no Jardim do Éden, quando o ser humano enveredou por caminhos comprometedores, deixando a comunhão com Deus e caindo em transgressão na pessoa de Adão e Eva. Mas Jesus veio com a solução, trazer a vida indissolúvel. E nós vemos aí também que ele chegou a falar tanto aqui sobre o céu, sobre o inferno. Por exemplo, Lucas 16, verso 19 a 31, nós encontramos ele contando a história do rico e Lázaro, que algumas bíblias colocam como parábola, nada de parábola. Aquela palavra que diz parábola em negrito, não faz parte da Bíblia, só o tradutor colocou aquela parábola, mas é a história do rico e Lázaro. O texto está falando de um acontecimento real que se deu do conhecimento de Jesus e que ele deu para ilustrar sobre a situação da vida após a morte, que logo em seguida à morte, Lázaro foi se achar no seio de Abraão, enquanto que o avarento estava na tormenta e agruras do inferno. Moisés e Elias, que partiram para a eternidade, um morreu, outro foi arrebatado, apareceram perante Jesus no Monte da Transfiguração e falavam com Jesus a respeito do reino de Deus. Então é fundamentalmente importante lembrar que Jesus falou tanto sobre esse assunto, exemplificou, e na hora em que Estevão, o primeiro mártir da igreja, morreu, ele levantou os olhos ao céu e viu o céu aberto e o Filho de Deus em pé à direita de Deus, estava pronto ao receber, não é? Então, um exemplo, e ele orava e disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E o próprio Jesus, na hora da sua morte, sua última palavra da cruz, a 7ª vez que ele falou na cruz, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu. Ok, obrigado, irmão. Obrigado. E assim eu vou respondendo a sua questão. Ainda tem algumas coisas que vamos tocar aqui, mas volte àquela imagem lá do acróstico, por favor, que vamos ver que nessa letra N já temos aí
uma dica, né? Fim da existência humana, FI, indo para a eternidade. N, nada poderá ser mudado acerca do destino, nada, absolutamente, nada. Pode pingar água, pode óleo, qualquer outra coisa, nada vai valer, nada vai valer. Acender vela, nada vai mudar. O que vale, se mudasse alguma coisa, estaríamos colocando a obra de Cristo como sendo desprezível, não valendo nada. Mas ele veio para trazer exatamente a redenção eterna, o perdão com os nossos pecados. A alma permanecerá eternamente no estado em que partiu. Isto é, se partiu salvo, estará eternamente salvo. Se partiu perdido, estará eternamente perdido. O destino eterno é definido enquanto a pessoa está viva. E a pergunta que está de acordo com o versículo de hoje, onde estarás para sempre? E por último, a letra S, segue a esperança da ressurreição. Isto é, para os salvos e também para os perdidos, também irão ressuscitar. Só que sendo em um tempo distinto, mas isso acontecerá. De uma forma resumida, fim da existência terrena, fim das oportunidades, mesmo que fiquem as marcas, as lembranças e as saudades. Indo para a eternidade, não tem mais como voltar. A mesma vida de antes não pode recomeçar. Nada mais poderá ser feito para o quadro mudar, pois com o destino eterno é melhor não se brincar. A alma permanecerá do jeitinho que subiu, sem que possa consertar o que antes já decidiu. Desde o momento da morte, já segue o que foi traçado. O que estava com Jesus, também para o despreparado. Onde estarás para sempre, ao deixares esta vida, se não receberes logo essa graça oferecida? Separados deste mundo e de seus corpos também, a ressurreição aguardam, que um dia para todos vem. Então foi esse também o acróstico deixado lá nas portas dos cemitérios dias de finados. Ok. Deixe-me agora só tomar um pouquinho para mastigar com vocês isso aqui. Estou de olho no relógio aqui, aquele não está funcionando não. Mas aqui está. Beleza? Ainda temos alguns minutos. Cada pessoa tem a ver com essa matéria. O bom é que todo mundo tem a ver com essa matéria. Uma vez que você passou a existir, nunca mais deixará. Não será extinto como algumas religiões ensinam. A cessação de existência, não. E haverá uma ressurreição tanto para crentes como para não crentes. Mas o que é certo é que fim da existência humana, quando a pessoa parte. Jesus deixou isso claro no texto lido, Lucas 16, que mostra a história do rico e Lázaro. As condições diferentes aqui na terra, não significando que só os pobres irão para o céu, mas significando que os que desprezam a Deus estarão perdidos, seja pobre ou rico. O avarento na tormenta do inferno estava incomodado se seus irmãos chegassem lá, 5 irmãos. É que ele os colocou em mau caminho e estava em maus lençóis se eles chegassem lá cobrando, porque você nos guiou para aqui. É que o justo, a boca do justo apacenta a muitos para o lugar certo, encaminhando as pessoas para a vereda eterna, encaminhando as pessoas para Cristo. Apresente Cristo. Não é uma religião, não são boas obras, não são apenas ação, mas é fé
na obra da cruz, como foi apresentado em Gálatas 1, recitado pelo irmão Oswaldo. São Paulo dizendo: admire-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, Gálatas é um livro que focaliza a graça, contrastando sim com a lei. Indo para a eternidade, eu peguei exatamente textos-chave, porque isso nos fala muito. Eclesiastes, que é um livro poético, escrito por Salomão, capítulo 12, verso de número 7. Eu vou ler, depois de Provérbios vem Eclesiastes. 12, verso de número 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ao morrer, o pó volta à terra, a parte material volta à terra, mas o espírito volta a Deus. Tem aqueles que pregam que a alma, o corpo e o espírito são inseparáveis, mas está aqui Salomão, guiado pelo Espírito Santo, dizer que uma parte vai para baixo, para a terra, e o outro volta para Deus. Os que estão preparados ficarão com ele, os que não estão vão arcar com a sentença eterna dada por eles. Eclesiastes 12, verso número 7. Nada mais poderá ser feito para mudar o destino eterno de quem já partiu. E aí entra a lei da semeadura e da ceifa. Indo para Gálatas também, capítulo número 6, verso de número 7, onde declara: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Você não pode esperar colher diferente da semente que foi plantada, né? Então, tem que dar o respectivo fruto. E nessa questão de chegar ao limite, Hebreus capítulo 9, verso 27, está declarado que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus capítulo 9, verso 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Logo que eu me converti, logo que eu conheci o Evangelho, Deus me deu a graça de procurar colocar na mente textos básicos, chave, que tratam sobre doutrinas diversas, para então esclarecer a mente. E esse foi um dos textos decorados logo após a conversão. A alma permanecerá eternamente no estado em que partiu. Em Mateus capítulo número 25, no verso de número 46, tem essa declaração de Jesus, que é até chocante, não é? É chocante. Mateus 25, verso de número 46, que é o último verso. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irão estes para onde? Para o castigo eterno. Quais são estes? Os da esquerda, que estavam sendo classificados aquelas vindas nações, os não crentes, os não salvos, e aqueles que estavam vivendo por Jesus, mesmo em meio às tribulações da grande tribulação, os sofrimentos, mas sustentaram o testemunho de Cristo, e agora tem exatamente o julgamento das nações, e ele vai separar, como separa o cabrito das ovelhas. E disse: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Não tem como mudar. O destino eterno está definido
e é definido apenas enquanto vida. Eu fico achando assim, tão especial essa declaração paulina de 2 Coríntios 6, verso 2, porque está tratando de oportunidade. E quem é que não tem oportunidade hoje? Estamos no tempo das oportunidades, tanto a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de conhecer a Bíblia, de conhecer a Jesus, de ouvir uma pregação da palavra. E 2 Coríntios, capítulo número 6, o verso de número 2, disse, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Quando é o tempo da oportunidade? Hoje. Quando é o tempo da salvação? É hoje. A oportunidade. Eu vi uma mensagem com o pastor Benjamin, lá em Currais Novos ainda, e ele falou sobre oportunidade, e falou sobre escritas antigas, né? Que não era como o nosso alfabeto e que não tinha ainda o desenvolvimento, mas as pessoas identificavam letras por objetos, por animais, né? Então a palavra oportunidade era desenhada uma cabra, né? Uma cabra, a cabeça de uma cabra. E você sabe que cabra tem os chifres grandes e as orelhas grandes também. Mas a cauda da cabra, por maior que ela seja, a cauda é bem pequenininha. Se ela vem correndo, você quer pegar, se não pegar nas orelhas e ela passar na cauda, não resolve mais, porque é tão curtinha, não dá para pegar. Então aproveita a oportunidade. E aqui está mostrando que é para a pessoa aproveitar a oportunidade de conhecer a vida eterna, de conhecer Jesus, de receber o perdão e estar preparado para a eternidade. Então, 2 Coríntios 6, 2. E lá no Apocalipse 20, verso 15, que é o último livro da Bíblia, e o antepenúltimo capítulo, está registrado sobre essa parte também. Eu leio o verso 15, que é o último verso do capítulo 20. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se alguém, então não disse nome de ninguém, alguém é qualquer pessoa, se não foi achado inscrito no livro da vida. Se eu ouvisse isso, preste atenção, se eu ouvisse isso, sem eu ser crente, com certeza eu iria me preocupar. Será que meu nome está lá? Na Bíblia está dizendo que se o nome de alguém não estiver, vai ser lançado no lago de fogo. E o meu nome, onde é que está? Você pensa no seu nome, onde é que está? Porque se não tiver listado lá, tchau, vai sair no lago de fogo, não tem outra alternativa. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Alguns aqui já tiveram a oportunidade de ver aquela cantata do Apocalipse, não teve? Que eu apresentei aqui no Paraíso, Maracujá, em vários lugares, era em VHS ainda. Hoje ela está disponível no YouTube, eu já encontrei, já usei também, a cantata do Apocalipse. É do Palavra da Vida, o seu Haroldo Raine, lá de São Paulo, Haroldo, ele trabalha nessa, quer dizer, eu não sei se é Raine, eu sei que é Haroldo, porque tem dois Haroldo Raine, mas esse eu não sei se é Raine, mas é o Haroldo, um americano. Ele escreveu um livro cutucando o que Jesus detesta e o que as igrejas toleram, né? Então ele faz parte dessa cantata e lá é por episódios, vai passando, e chega na tribulação, arrebatamento, tribulação, e aí chega exatamente no julgamento, o grande trono branco. E lá no grande trono branco está um púlpito dourado, e está um homem dourado representando um anjo, e tem um grande livro dourado. E o livro está com os nomes das pessoas que vão entrar no céu. E aquele livro está lá, o anjo está presente, e as pessoas vão chegando para checar o seu nome. E ele procura e não acha. Então, por não achar, ele apontou. E naquela hora, aquela mulher que ia chegando, passa aquela cena assim, triste e chocante, e ela dá um grito em desespero, e entra no lago de fogo, e vê aquele fogo,
a consumindo. Na realidade, foi uma breve, fraca ilustração, mas descreve a realidade do que diz Apocalipse 20, 15. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse vai ser lançado no lago de fogo. E você sabe que o lago de fogo é a segunda morte. Essa primeira morte, praticamente, seria um nada em face à segunda morte. E por isso a pergunta retórica: onde estarás para sempre? E Jesus disse: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi ele que perguntou. Por isso coloquei onde estarás na letra O, onde estarás para sempre? E Jesus quer uma resposta: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Você pode ser o homem mais rico do mundo, mais rico que Salomão, mais rico que qualquer, o mais rico do mundo presente, mas se você não tiver preparado espiritualmente, que aproveite, quer dizer, a resposta em si já tem a resposta: não vale nada. Não vale nada, porque nada poderá comprar os tesouros eternos. Então, Marcos 8, e o verso que nós repetimos hoje. E por último, segue a esperança da ressurreição. E essa esperança pode dizer que é para crentes e não crentes. Todos irão ressuscitar? Bem, todos no sentido de perdidos e salvos. Mas quem foi arrebatado já foi transformado. Já foi transformado. Já está com o corpo glorificado, né? Já está glorificado. Mas aqui haverá uma ressurreição, sim. E Jesus falou sobre essa ressurreição. A esperança da ressurreição. João 11, 25, que está estampado em alto relevo nas casas funerárias, naquela Bíblia que está, este versículo. João 11, verso 25, é Jesus quem fala aí, versos 25 e 26. E aí ele declara: eu sou, João 11, 25, quando tratou da ressurreição de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Então agora, para quem é crente, quem crê em mim, ainda que esteja morto, tem jeito, viverá. Agora, para quem não é ou já partiu, e para quem não é crente ainda, tem a oportunidade. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. O que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Porque a morte verdadeira aqui está falando da segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Essa primeira morte, ela acontece, na realidade, então, existem 3 tipos de morte, não é? Que é a morte física e a morte eterna. Mas tem a outra morte, que é a morte espiritual, que aconteceu com Adão e Eva no Jardim do Éden, que é a separação entre a pessoa e Deus. E se ele partir para a eternidade sem ajeitar isso, não tem alternativa mais. Adão e Eva, eles se perderam a comunhão com Deus, a glória com Deus. Mas Adão e Eva, eles tiveram a reviravolta. Foi consertado. Então você poderá se preparar para encontrar com Adão no céu e com Eva também. Porque Deus foi quem preparou as vestimentas para eles e não deixou mais eles comer da árvore da vida. Botou até um querubim lá na porta, mas ele então os vestiu. E Adão e Eva é um modelo da humanidade que precisa da intervenção de Deus para poder ser salvo. E por isso, eu quero terminar com Gênesis 3:15, que está falando sobre a promessa do Redentor que foi feita a Eva. A promessa do Redentor feito para
Adão e Eva. E disse, verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher. E aqui estava falando para a serpente também. Inimizade entre a serpente e a mulher. Entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nesta parte, você vai ouvir na versão trinitariana, que é a semente da mulher. Em vez de dizer descendente, fala da semente da mulher. E alguém pode questionar, né? Porque, mas a mulher não tem semente, a semente é o homem. Mas aí está o segredo. Deixa a palavra que está. Porque o segredo exatamente é esse. Esse é um texto que aponta também para o nascimento virginal de Jesus Cristo. Ele nasceu sem intervenção do homem. É isso que está o segredo. Então estava apontando para a vinda de Jesus, que viria sem pecado, viveria sem pecado, e se entregaria por nós para nos livrar da condenação do pecado e o destino eterno sem Deus, e nos dando vida eterna. Por isso ele disse, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? De forma que aí estamos sendo beneficiados aqui ainda com uma parte aí da programação que se deu já há alguns dias e estou repassando para os irmãos. Amém? Nosso Deus e Pai, agradecemos nesse momento por Tua graça maravilhosa. Agradecemos pela obra da cruz de Nosso Senhor Jesus, que com eterna glória veio ao mundo para solucionar o problema do pecado e nos dar a entender aquilo que o Senhor tem na mente para todos nós. Obrigado pela obra da cruz, que é suficiente para nos levar a Ti, o Cristo que morreu e que ressuscitou, está vivo, e quem crê nele tem a vida eterna. Como a irmã Paulina citou nas redes sociais, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Que maravilha, que promessa, que afirmação, que privilégio para quem experimentar e para quem receber. Oramos em nome de Jesus Cristo, o eterno Salvador. Se hoje tem alguém em nosso meio aqui, ou mesmo que está nos acompanhando, que não tem ainda a certeza convicta se o seu nome está no céu, no livro da vida, Jesus poderá sim lhe dar certeza disso hoje, caso você o receba como o teu único Salvador. Abre espaço no coração e diga para ele, Senhor Jesus, quero que venhas a mim. Eu peço perdão por meus pecados e abro espaço na minha vida para o Senhor. Quero seguir-te pela tua palavra e te servir. Amém? Muito obrigado. Vamos ficar em pé agora para o hino. Encerramento. Cadê Hélio Silva? Está por aí? Ok. Pode chegar aqui, Hélio Silva, por favor. Você vai orar encerrando, mas antes de orar tem que cantar. Certo, Jato? Bota o hino lá, por favor. 259. É com o Geniano, né? Aí também, né? Aí também. Aí também. Deixa-me dizer aqui sobre esse hino. Um culto em praça pública, não é em praça pública, mas numa igreja em frente à praça, aqui no Brasil. Não me lembro se foi em São Paulo ou Rio de Janeiro. A igreja cantou esse hino e um senhor estava lá na calçada e ouviu: ao findar o labor desta vida. E ele estava bêbado. E ele se levantou, cambaleando, e foi se aproximando da igreja. Chegou lá na igreja, ele sentou lá atrás. E terminou o hino, ele ficou lá em lágrimas. Ao terminar o culto, ele foi à frente e disse: pastor, esse hino consertou a minha vida. Eu vi e me lembrei da palavra de Deus, o que ela fala sobre esse assunto. E hoje eu estou me decidindo para Jesus. Estou voltando para Ele. Estou me reconciliando. Pastor, pega o seu cantor aí. Olhe quais são as letras que tem. Um J e um D. Pastor,
José Díades, sou eu. Foi eu que escrevi esse hino. E Deus me perdoe porque estou longe dele, eu quero voltar hoje. Amém? Foi o dia da reconciliação. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. A paz nesse mundo tem prazer que passa, mas na última hora da vida ele já não te satisfará. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar em Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.